Ok, eu acredito que vocês, alguns de vocês ou todos, receberam a mensagem aí de gravação. Bem, boa noite Sim. mais uma vez. Nós estamos aí hoje para encerrar a segunda lição, e é a segunda parte, né, da lição número 2, onde fala sobre Cristo revela 3 formas de adoração rejeitada por Deus. E nós vimos, então, na primeira aula, até porque foi bem extensa por falar sobre o assunto, que é a adoração. Deixa eu pegar aqui para não... Adoração em vão. E a adoração em vão que nós comentamos e vimos várias passagens tem a ver com conhecer a verdade, só que obedecer a tradições humanas. Então, tem a ver com essa adoração em vão, tem a ver com tradições humanas, que as pessoas, por muito tempo, de vô, de bisavô, vai passando de pai para filho, e as tradições vão sendo guardadas na própria congregação, na própria congregação. E aí algumas coisas que são coisas que não têm nada a ver com o ensino de Cristo são introduzidas, né, na igreja, e o pessoal vai guardando isso, vai fazendo, como a gente viu alguns exemplos, né, bíblicos sobre essa situação. E agora a gente vai fazer a segunda, melhor, vamos ver o segundo e o terceiro, que o segundo, então, vai falar sobre a adoração sem conhecimento, né? E é interessante que a gente vai ver um pouquinho essa adoração sem conhecimento, que quando a gente vê a questão da fé da pessoa, vamos colocar assim, tá? A pessoa tem fé, mas que sentido que a gente pode dizer sobre essa fé? Tem a ver com a crença, tem a ver com aquele ponto de Hebreus, capítulo 11, né? Certeza e convicção de que vem de Deus, de que aquilo que ele está fazendo, né, é algo voltado para Deus, e ele tem essa fé convicta, vamos dizer assim. A ideia da crença, a ideia da crença. Só que, muitas vezes, a pessoa acaba adorando e servindo a Deus de forma errada por falta de conhecimento. E esse é um grande problema que a gente vê no mundo inteiro com relação a servir a Deus, com relação a servir a igreja, com relação às ordens deixadas por Cristo. Então, esse ponto que a gente vai ver agora vai falar sobre isso, adoração sem conhecimento, que tem a ver com ser levado por ideias humanas, né? Que você, então, por falta de conhecimento, você, então, é levado por ensinos falsos, vamos dizer assim. Ok? Então, vamos lá. Nós temos uma passagem que a gente pode ver bem a respeito disso, que vai ficar lá no livro de Atos. Vamos abrir, então, lá no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 16 até o 23. A Célia está entrando aí também. Eu vou pedir para Gabriel. Gabriel, faz a leitura para nós. Atos 17, versículo 16 até o 23. Certo. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Diziam:
Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ok. O que a gente poderia dizer sobre esse pequeno discurso aí né, do livro de Atos, de Lucas, colocando aí esse acontecimento, né, da vida de Paulo, uma das viagens que Paulo faz, e até porque a gente pode lembrar um pouquinho, né, vendo uns versículos anteriores, nós vamos perceber que Paulo e Silas estavam fazendo as suas viagens, né? Saiu de Tessalônica, depois passou lá em Bereia, aonde a gente sabe muito bem que tem aquela frase, né, que os de Bereia eram nobres, no sentido de que eles examinavam, verificavam se tudo aquilo que estava sendo dito era verdadeiro ou não, né? Se condiz com os ensinos de Deus ou não, do que Paulo estava ensinando, né? Paulo e Silas. E logo depois, a gente sabe que o que estava acontecendo na situação de Paulo é que havia pessoas perseguindo Paulo e Silas, né? E aí eles vêm ali, saindo lá de Tessalônica, eles vão atrás de Paulo, Paulo está lá em Bereia, sai de Bereia, vai para outro local, e aí ele vai descendo até para Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele percebe algo interessante que a gente percebeu aí, na própria leitura, que ele fala sobre o quê? As pessoas eram extremamente o quê? Religiosas. Extremamente religiosas, super religiosas, né? Isso é ruim? Não, no sentido da pessoa buscar algo que é para fazer aquilo que é bom, para fazer aquilo que agrada a Deus. A questão é que, para eles lá, existiam vários deuses. Mas a questão da ideia, né, ter uma vida religiosa, não é ruim. Então, Paulo até fala de forma boa no sentido para eles, né? E é interessante que nessa situação a gente percebe algo que tem a ver com a nossa lição, com a nossa parte de hoje, né? Que é a adoração sem conhecimento. Porque tanto eles, né, os atenienses, perguntam para Paulo, né? Olha, o que você está nos ensinando, nós nunca ouvimos, né? É algo estranho para nós. E a mesma coisa ali, no caso, Paulo acaba usando, né, um ponto interessante, que é a questão de um Deus. E aí eles tinham vários deuses, e aí então tinha ali, como nós vimos no versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecimento é precisamente aquele que vos anuncio. Então, ali Paulo aproveitou o momento, né? E já que tinha um ponto, um local, onde dizia sobre um Deus desconhecido, e eles estavam dizendo sobre isso, né? A questão de Paulo. Olha, você ensina algo que a gente desconhece, né? Nós não temos conhecimento. Então, aí Paulo aproveita o momento, então diz a respeito disso. Falou, olha, o Deus que vocês têm aí é o mesmo que eu estou ensinando, é o Deus desconhecido, é o que eu estou falando para vocês.
E aí a gente sabe que Paulo, então, discorre, ensina, fala, e a gente vai perceber várias coisas importantes e interessantes nesse trabalho que Paulo faz ali, né, com eles. Mas vamos lá. Paulo e Silas, então, foram levados a pressas, né, lembrando um pouquinho sobre essa questão, levado a pressa pelos irmãos para a cidade de Bereia. Vamos lembrar um pouquinho sobre a história, né, a situação. Paulo saía corrido lá de Tessalônica, vamos lembrar mais uma vez. E ele vai para Bereia. De Bereia, ele vai para onde? Atenas. Atenas, ele encontra essa situação, em que há pessoas adorando um Deus que é desconhecido. E Paulo fala, olha, o Deus desconhecido que vocês estão falando, que eu estou ensinando, é esse aí. E aí a gente vai perceber que há uma necessidade de quê? Conhecimento. E é uma falta que está acontecendo com eles. Como é que vocês adoram um Deus que não existe? Como é que vocês adoram um Deus que não tem conhecimento nenhum? E aí, então, Paulo vai trabalhar essa questão com eles. Nós podemos ver também, olha só, Jesus consolidou, falando um pouquinho lá em João capítulo 6, versículo 38. Vamos lá, deixa eu pegar essa passagem com vocês. Lá de João. João, capítulo 6, versículo 38. A gente vê que há uma necessidade de conhecimento diante das coisas de Deus. Não dá para a gente adorar a Deus sem ter conhecimento. Senão, o que acontece é como acontecia ali, né? Pessoas sendo levadas por outras instruções que não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. E aí, então, João 6,38 diz assim, deixa eu pegar aqui. Porque eu desci do céu não para fazer... Deixa eu ver. Tá certo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Isso Jesus falando. Agora vai lá no 12:49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Quando a gente aprende de Cristo, a gente aprende sobre Deus. Agora, quando a gente aprende de uma outra pessoa, de uma outra base que não vem de Cristo, significa que não vem de Deus. E esse conhecimento é um conhecimento falso. E, às vezes, o que acontece muito no mundo religioso é a respeito do conhecimento que não vem de Cristo. Não vindo de Cristo, acontece o mesmo que estava acontecendo do exemplo lá de Atenas. Eles dizem que adora esse Deus desconhecido, mas eles mesmos não têm conhecimento. E o que acontece no mundo religioso hoje nosso é a mesma coisa no sentido de que as pessoas dizem que adoram a Deus, mas não buscam o conhecimento para saber se estão adorando o Deus verdadeiro ou não. E aí são enganados, né? Por quê? Falsos ensinos. As pessoas começam a ensinar coisas que não vêm de Cristo. Então, a base sempre será Cristo, porque Cristo veio para fazer aquilo que veio do Pai. Então, se a gente quer adorar a Deus, primeiramente, a gente precisa conhecer quem? Para conhecer Deus, precisa conhecer quem? Jesus. Jesus. E se o nosso conhecimento não está vindo baseado em Cristo, está vindo baseado em outro tipo de conhecimento, dizendo que é de Deus, mas não vem de Cristo, então é um tipo de adoração sem conhecimento. Às vezes a gente vai ver isso. As pessoas têm uma vida religiosa, como a gente vê ali, só que essa vida religiosa não condiz com a religião que é Cristo. Que o assunto sobre uma vida religiosa tem que vir de Cristo. Se ele não vier de Cristo, nós continuamos sem conhecimento sobre Deus.
Porque a base tem que estar em Cristo, não fora de Cristo. Nós temos, olha só, nós temos uma passagem também, deixa eu ver aqui, para a gente pegar de exemplo, Efésios, capítulo 4. Vamos ver o que Efésios fala. Efésios, capítulo 4. E versículo 17 ao 24. Efésios 4, 17 ao 24. Maria do Carmo, você pode ler para a gente? Maria? Meu microfone está desligado, já liguei. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade e no seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Até onde, professor? Até o 24. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como esta a verdade que em Jesus. Nossa. Que quando eu trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ufa, Ok. consegui. Aqui, nessa parte dessa leitura, a gente vai perceber que aqui, em Efésios, está falando sobre algumas situações que estavam acontecendo ali com eles. E Paulo está lembrando sobre a vida deles, que era de um jeito antes, e agora não pode ser mais. E aí ele deixa ali, ó, bem no versículo 18, ele fala, olha, na minha versão, né, um pouco diferente da Maria, aí, mas é a mesma coisa, dizendo assim, ó, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Então, percebam o que aqui, no caso, o apóstolo Paulo está falando na carta aos Efésios. Está acontecendo o quê? Situações em que as pessoas não estão tendo entendimento sobre Deus. Então, se você quer servir a Deus, mas não tem conhecimento sobre Cristo, a gente começa a ser levado por outros tipos de entendimento. E ele deixa claro, obscurecidos de entendimento, falta de conhecimento. Alheios à vida de Deus significa que você não tem conhecimento, você não tem uma vida ligada em Deus, por falta de conhecimento. Que mais aqui? Ó? Pela dureza do coração. Então, isso também pode ocorrer. E aí ele vai discorrendo também, ó. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que acontece quando você não tem conhecimento sobre aquilo que você precisa fazer verdadeiramente? Você vai fazer o quê quando você não tem conhecimento? Vai fazer certo ou vai fazer errado? Errado. Então, olha só o que a gente vê logo no versículo 19.
Paulo ele já está deixando claro que se a gente não tem entendimento, a gente pode cometer coisas que não vão agradar a Deus, por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E lá no final ele vai deixar claro que a gente, já que nós fomos ali, ó, no 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, o que ele está falando? Como é que a gente se renova? Né? Significa que tem que ser em cima do conhecimento. Lembra que eu acho que eu comentei um pouquinho lá no começo, na primeira aula, a gente falou muito sobre fé. E lembra que nós vivemos, o cristão vive de fé em fé, e o cristão vive por fé. Bem, o que significa isso? Significa de conhecimento em conhecimento, que esse é o ponto que a gente vê lá de Romanos. Então, se o cristão vive de conhecimento em conhecimento, então ele precisa, para ele renovar a sua vida espiritual, precisa ser de conhecimento em conhecimento, de alimentação diária do Espírito Santo, do conhecimento do Espírito Santo. Então, só assim que a gente consegue renovar a nossa vida. Né? E aí ele deixa lá no 24, e vos revistais do quê? Do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Se nós não temos conhecimento da verdade. E aí vivemos na injustiça, e não na justiça de Deus. Né? Até aqui, todo mundo compreendeu esses pontos? Ou tem alguma pergunta, alguma coisa que queira acrescentar que a gente está falando? Professor, eu vi uma frase uma vez que nunca vou esquecer. Aqui, ó, no 17 mesmo, está aqui no 17. Para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade dos... Não, não é aqui. Vou ler o 17, que vou ler direitinho. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, era isso que eu queria falar, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância, não vou nem ler o resto, é aqui que eu queria. Eu vi uma frase uma vez, era um advogado que estava falando, que a mãe dele, ele falando da mãe dele, que mãe, é uma discussão que eu vi assim ao vivo e a cores. Mãe, a dificuldade da senhora, mãe, é que a senhora se orgulha de ser ignorante. Foi uma discussão que ele estava tendo com a mãe dele, entendeu? Eu estava lá junto, né? Que eu estava tomando conta dela, era uma senhorinha, e ela batendo boca com ele, né? E ele já com uma cultura melhor, né? Porque ele era advogado. Ele não era, ele é, porque ele não morreu ainda. E ele falou, mãe, é complicado, é difícil, porque a senhora se orgulha de ser ignorante. E esse negócio aqui, ó, me lembrou ela, a dona Elza, ela chamava Elza, que agora ela já é falecida. Ela, na ignorância dela, ela se vangloriava. Esse versículo me fez lembrar isso. Não sei se está muito bem dentro do que eu estou querendo dizer, né? Mas... Sim. Não, ele faz sentido com o texto. Ele faz sentido com o texto. Porque nós não podemos, igual ele fala ali nesses versículos que você mesmo disse aí no começo, não podemos andar como andávamos antes, ou, no caso, ele está falando dos gentios, né? Obscurecidos de entendimento, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, valoriza demais a sua ideia, os seus pensamentos, o conhecimento que tinha, vamos dizer assim. Né? Isso mesmo. Mas não em cima do conhecimento que deveria estar sendo valorizado, que é de Deus, que é de Cristo. Então, a pessoa valoriza demais aquilo que tem e esquece de crescer, porque nós fomos renovados. Se nós fomos renovados em Cristo, esquece essa ideia, né, da vaidade, de valorizar demais
o que a gente teve de conhecimento antigo. Mas não, agora não. Se é que nós fomos renovados em Cristo, então, renovados, né? Em Cristo, então a gente precisa se revestir dele. Não de continuar na nossa própria vaidade de conhecimento, que praticamente é o que ele está falando, que isso tudo é o quê? É falta de conhecimento, ou obscurecido de entendimento, né? E quando a gente fica obscurecido de entendimento, a gente acaba fazendo aquilo que não agrada a Deus, porque a gente vai pela própria vaidade do conhecimento que a gente tem e esquece de ouvir Deus, né? A gente valoriza mais o nosso próprio conhecimento e aí esquece de valorizar o conhecimento que vem de Deus para nós. É isso, praticamente a ideia que você trouxe aí, o exemplo que você trouxe. É isso aí. Mais alguém? Muito bom. Célia, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, professor, Mila? desculpa o atraso. Não, tudo bem. Aqui no versículo 21, né? Aqui na minha versão fala: se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele. Aí o 22. Então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Eu entendo aqui, né, a parte que como se tem a ver com o arrependimento, né? Ele pede para deixar essas práticas, né? E eu acho que tem a ver com arrependimento. Não entrei nesse meio aí, nesse entendimento. A gente pode até colocar também assim, mas eu ainda vou dizer que talvez isso tenha a ver com humildade. É a falta de humildade, né, em reconhecer que o conhecimento que a gente tem não é válido para chegarmos à salvação. Não é esse conhecimento que a gente tem, que a gente fica valorizando demais, né, porque, não, são muitos anos de religiosidade, e aí eu sempre fiz aquilo que... Isso é uma luta para as pessoas, às vezes, deixarem isso e ficarem com o que Cristo está falando. Porque aí tem a ver, eu entendo, aí tem a ver com falta de humildade. Reconhecer que o que você sabe não tem valor para a salvação. Não vai ajudar você a chegar lá. Até porque ele fala que se você continuar assim, você acaba não se revestindo de Cristo. E se a gente não se reveste de Cristo, nós então acabamos nos afastando, né? Nos afastando de Deus e começamos a viver novamente aquilo, naquela vaidade, né, que era antiga, né? Nas ideias que a gente tinha antiga, achando que estava fazendo para Deus, mas não estava, né? Por falta de conhecimento, a gente faz as coisas erradas e por falta de humildade, a gente deixa de chegar àquilo que Cristo está querendo, que no contexto de Efésios, ele fala que se a gente não aprender a viver mediante Cristo, o que é que pode acontecer? Porque se a gente aprender a viver dessa forma, conforme Cristo quer, então seremos o quê? Santos, porque ele fala isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, ou melhor, 4, né? Ele fala assim, então vocês serão o quê? Serão santos e irrepreensíveis perante ele. Mas se a gente não aprender a viver conforme essa instrução que vem de Cristo, porque Deus deu a Cristo todo o conhecimento. Lembra que em Cristo estão reveladas todo o mistério de Deus? É em Cristo. Mas se eu não ficar com Cristo, eu vou estar sendo desumilde, né? Não sei se é essa palavra, é falta de humildade. Eu não vou estar aceitando o conhecimento que vem dele, né? E aí eu acabo deixando de ser santo e irrepreensível. Por quê? Porque o meu conhecimento me deixa ser repreendido, porque o meu conhecimento não me leva a viver uma vida santa,
e agradável a Deus. Né? É mais ou menos isso. Né? Sim. Ajudou, Célia? Ajudou, irmão. Obrigada. Que bom, que bom. Wellington entrou aí também. Wellington, boa noite. Acho que tá desligado o fone aí, o microfone. Qualquer coisa você habilita aí se for falar. Mila, boa noite. Eu ia falar boa noite para Mila também. Boa noite, Caco. Que bom. Bem, então, o que a gente pode concluir desse ponto sobre adoração sem conhecimento? Então, vamos usar as palavras de Deus, lá de Atos 17:30, né? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância, né? Isso é um bom ponto de Deus, né? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aí entra o ponto que a Célia está falando sobre arrependimento. Então, se você não for humilde, você não vai se arrepender. Entendeu? Que tem uma sequência, né, Célia? Se você não for humilde para aceitar que o que você acha está errado, então você não vai conseguir se arrepender. Então, esse é o ponto lá de Atos 17, que é para a gente entender bem o que a gente leu. Atos 17:30, que ele fala, né, complementando toda a ideia. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, o que a gente precisa fazer? Se arrepender das coisas erradas que a gente está fazendo, que estava fazendo sem conhecimento, que é o ponto de Efésios lá. Você viver uma vida sem conhecimento, sem conhecer a Cristo, nos leva a viver uma vida desagradável a Deus, porque eu não sei como agradar a Deus, e fico fazendo usando a minha própria inteligência ou a minha própria consciência, né, do que eu estou fazendo. E, às vezes, o que acontece com a gente quando a gente fica fazendo assim? A nossa consciência não pesa, porque você, na consciência, acha que está fazendo certo. Mas, sem conhecimento, nós vamos continuar vivendo, fazendo errado, porque a nossa consciência não pesa, porque eu ainda não tenho conhecimento verdadeiro. Então, é necessário a busca, como o Efésios fala, é necessário a busca constante e você ser renovado dia a dia do conhecimento, porque assim nos leva a viver uma vida mais santa, né, e agradável e irrepreensível, porque então nada, né, do que, vamos dizer assim, do que eu faça vai ser repreendido, porque eu faço aquilo que está, né, dentro da vontade de Deus, conforme Deus deixou para Cristo. Conseguiram compreender essa explicação finalzinha aqui, que eu estou colocando, né? Que é usando aí Atos 17:30, ele já vai deixar claro para a gente o que a gente precisa fazer. Né? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Ou explanar mais um pouquinho sobre o assunto? Boa noite, Caco. Boa noite para todos aí. Eu estava aqui tentando colocar o alto-falante aqui, mas já consegui. Prazer estar com vocês aqui. Que bom, Wellington. Bom ter você com a gente também. Bem, se não temos nada ali para a gente poder acrescentar nesse ponto, vamos passar para o terceiro. E o terceiro vai falar sobre a adoração egoísta. O que a gente poderia falar? Adoração egoísta? Ou a gente pode dizer como adoração de si mesmo. Né? Então, vamos lá. Uma das maiores bênçãos e privilégio que Deus pôs à disposição do homem, segundo o que foi revelado no Evangelho, é a oportunidade de fazer o quê? De adorar a Deus. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Imaginar que o Deus
de toda a criação permite que essas criaturas fracas e instáveis se aproximem da sua presença, né? Que é uma dádiva e que muitas vezes não valorizamos. Deus nos dá a oportunidade de fazer aquilo que é muito bom, né? Por quê? Porque Deus é o criador de tudo, né? Então, perguntas para nós. Vamos analisar junto essas perguntas aqui, olha só. Você já teve algum ato egoísta? Alguma vez realizou algo que obteve benefício próprio e não do grupo? Já fez algo em troca de outra, vendo o seu próprio lado, ao invés de ver os dois lados? O que a gente poderia dizer sobre essas perguntas aí? Alguém quer falar um pouquinho? Tudo isso, professor. Tudo isso junto e mais alguma coisa. Verdade. Eu acredito que todos nós já fizemos algo parecido com isso, não é? Dentro dessas perguntas aí que a gente fez. Mas alguém quer falar alguma coisa, assim, um detalhe, né, sobre isso? Fique à vontade. De benefício próprio? É. Ai. Agora me fugiu, é tantos que fugiu. A gente tem essas situações de que a gente vai fazer algo para alguém... Lembrei, professor, lembrei. Oi. E está bem recente. Está bem recente. Mas foi literalmente de benefício próprio, mas foi... Eu sei que eu não pequei. Ó, eu fui... eu precisava urgente passar... Eu não lembro, acho que foi no ortopedista. Eu tive que passar urgente. Então, o que eu fiz? Eu paguei, né? Porque eu tenho um convênio da Alcel. Aí eu paguei uma consulta, né? Eu tenho um plano funerário lá, então eu tenho uns descontinhos nas consultas. Aí o meu marido falou, tá, você vai pagar a consulta. E o exame depois, porque eles sempre vão pedir exame, né? Aí eu tenho uma colega que entra no nosso assunto. Eu tenho uma colega, uma enfermeira-chefe do posto de saúde, e a gente se conhece muitos anos, né? Aí eu falei para o meu marido, não, o que eu vou fazer? Eu passo no médico, aí depois eu peço para a Andréia, né, que ela chama, eu peço para a Andréia mudar essa guia para mim, mudar essa guia pelo SUS. Foi isso que eu tirei vantagem, foi disso. Eu paguei a consulta, mas na hora eu tive que trocar a guia, não sei se você está me entendendo. Ela ficou, né, ela desfez da guia do médico particular e preencheu uma outra, lá no posto mesmo, né? Lá no posto mesmo. Ela preencheu uma outra com carimbo do SUS, para andar mais rápido. Foi isso. A gente sempre... O pessoal fala que o brasileiro gosta de levar vantagem, né? É mais ou menos isso? Não, eu tinha que pagar o médico e pagar o exame. Então, existem situações, né, que a gente passa, e tem a ver com o egoísmo, sim, né? E o egoísmo é um pecado que leva alguém a ver o quê? O seu próprio interesse. O egoísmo tem a ver com isso. Então, buscar o que agrada a si e não agrada ao grupo, e sempre voltado para si. Então, existe algum ponto que fala sobre isso? Tem. Deus, em sua imensa misericórdia e amor, nos deu quem? O seu filho. Não foi? Ele foi egoísta? Não. Ele compartilhou do próprio filho com a gente. E a gente consegue fazer a mesma coisa? Eu nunca. Pois é. Dificilmente a gente consegue fazer a mesma coisa que Deus. Mas ainda bem que ele mesmo falou, olha, vocês não precisam fazer. Né? Não há necessidade, porque já foi feito. Uma vez bem feito, não precisa ser
refeito, não é? Então, agora, o que a gente precisa fazer é aprender com Deus a viver uma vida que não é egoísta. Então, tudo que a gente for fazer é para benefício do grupo, é para benefício de todos. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Nós que fomos batizados em Cristo, nós recebemos o quê? Espírito. O Espírito. E o Espírito, ele representa, ou em outras palavras, o Espírito Santo, ele é um selo, não é? Um selo de garantia. Um selo de garantia de que você está salvo. Pelo menos, no geral, seria essa a ideia, ok? Não vamos entrar em outros pontos, não, mas isso aqui já vai ajudar. Se nós fomos salvos em Cristo, nós recebemos algo de graça, não foi? O que é que nós estamos fazendo com essa graça que foi de graça, que foi dada para nós? Estamos compartilhando ou a gente está guardando para nós? Não é? Então, se nós recebemos a salvação que foi de graça, não foi por merecimento, porque se fosse por merecimento, ninguém merecia nada, né? Ninguém merecia nada, né? Então, Jesus fez por misericórdia, fez por amor, né? E aí o que a gente precisa aprender é que nós precisamos viver uma vida que não pensa em si mesmo. E a adoração a Deus tem a ver com isso. Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus, e não pensando em benefício próprio. Um exemplo, você vai à igreja. Eu vou colocar nesse termo, tá, para a gente entender que é um termo bem generalizado, né? Você vai à igreja para obter alguma coisa? Não. Não. Mas muitos vão, não vão? Isso seria o quê? Um ato egoísta. Porque se você vai à igreja ou está congregando com a igreja em benefício próprio para buscar ganhar alguma coisa, né, ou fazer uma troca com Deus, a gente não faz troca com Ele. Nós não fazemos troca, né? Então, isso se torna um ato egoísta de nossa parte. Então, olha só, temos alguns exemplos que já deixa claro para a gente que adorar a Deus, servir a Deus, não pode ser colocado a minha vontade em primeiro lugar. Não pode. Eu não vou à igreja ou não estou junto com a igreja em benefício meu, né? Nós vamos à igreja em benefício para alguém, né? Ou, no caso, em outras palavras, quando eu vou para a adoração a Deus, eu não vou buscando alguma coisa, eu vou para oferecer alguma coisa, ok? Então, se eu vou adorar a Deus, eu vou para adorar a Ele, não vou para buscar mais nada. Agora, o que a gente recebe no ato da adoração é consequência da adoração que a gente faz a Deus, ok? Então, isso é só consequência. Os benefícios são consequência de uma adoração perfeita que a gente faz a Deus. Agora, vamos lá. Pegar a passagem de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Colossenses 2 e versículo 23. Mary, boa noite, tudo bem com você? Deixa eu pedir aqui, então, Célia, você pode ler para nós? Colossenses 2 e 23. Pronto. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições deste tipo exigem uma
uma religiosidade peraí. A letra é tão miúda aqui que eu quase não enxergo, mesmo com o óculos. Eu vou começar de novo. Essas regras têm aparência de sabedoria, pois prescrições deste tipo exigem religiosidade fingida, uma falsa humildade e uma disciplina para com o corpo, porém não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Ok. Alguém tem tem uma outra versão para a gente ler? Desse mesmo? Eu tenho, cara. Oi, Mary, pode ler. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Ótimo. Eu quero uma outra versão. Eu vou completar com uma terceira versão, que é da versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vamos lá. Vai ser parecido com a da Mary. É bom porque a gente vai ver várias palavras, né, complementando a ideia que a gente precisa. Diz assim, ó: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou, no caso, essa tradução fica um pouquinho complicada, mas é a mesma coisa contra os desejos da carne. Então, significa que... Alguém quer comentar sobre esse versículo? Se é que alguém conseguiu entender um pouquinho, né? Ô, professor, ele não está meio perdido? Ele não está meio perdido de assunto? Está me entendendo o que eu quero dizer? Quando ele começa assim, aqui na minha Bíblia, ó, as quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria e em devoção voluntária. Mas o que eu quero não tem nada a ver com o versículo em si, mas como ele começou, as quais, ele não está meio perdido no assunto? Sim, essa é a ideia, né? Porque ele vai finalizar essa explicação, né? Então, esse tipo de adoração egoísta e de si mesmo tem a ver com isso, ó. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Ele está meio perdido, tem a aparência de sabedoria, né? Como culto de si mesmo. Então, é a ideia de que o que ele faz fica parecendo que é louvável a Deus, mas não é. O que ele está fazendo é um culto de si mesmo. Ele está buscando os benefícios dele próprio e não de Deus. Essas são coisas que agradam a ele e não a Deus. Por quê? No final ele vai explicar assim: olha, tudo isso que está sendo feito com a ideia, parecendo que é sábio, mas não é, porque isso não leva você mudar a sua vida, não leva você viver uma vida agradável a Deus. E com relação aos desejos da carne, não vai contra os desejos da carne. Então, você acaba não mudando a sua vida. Por quê? Porque o que você está fazendo é com uma ideia, né, uma aparência de sabedoria, porque continua fazendo aquilo que tem a ver com você. Você quer adorar a Deus conforme a sua ideia. Então, fica ainda naquela ideia de consciência. Então, isso não vai levar a você mudar a sua vida, não vai levar a você ser transformado, não vai levar você a viver uma vida santa e agradável a Deus, porque você continua vivendo uma vida egoísta. Você continua adorando a Deus, servindo a Deus de forma egoísta. Sempre está voltado à sua ideia, e não a ideia de Cristo, não a ideia de Deus, não a vontade de Deus. Continua sendo a vontade humana, continua sendo a vontade, né, de si próprio. Então, ele sempre vai fazer alguma coisa que pende para a vontade dele, e não para a vontade de Deus.
Vamos dar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo que é uma das coisas que a gente vai chegar lá na frente, vai falar. Quando nós realizamos a ceia, qual é a nossa vontade com relação ao que nós vamos comer na ceia? É um pão sem fermento, não é? Mas nessa hora, não poderia ser um outro tipo de pão? Se eu colocar nessa ideia que a gente está lendo, eu vou fazer aquilo que me agrada, certo? Fica parecendo que é de forma sábia. Eu estou usando o quê? Aqui, ó. Com efeito, tem a aparência de sabedoria. Olha, vamos fazer com um pão assim, assim, assado, porque vai ser melhor, né? Vai agradar a todos e vai ser bom. Vai agradar a todos, vai ser bom. Eu estou fazendo a minha vontade, não estou fazendo a vontade de Deus. Então, não é porque eu vou fazer a ceia que então eu vou colocar um outro tipo de pão, porque aquele pão sem fermento não me agrada. Ou alguém gosta de comer pão sem fermento aí? Eu queria aprender a fazer pão sem fermento. Bom. Aquele redondinho que fica fofinho. Lá no Testamento dele. Você está falando do pãozinho da ceia, que fica redondinho? Não, professor, aquele pão que acho que eles chamam de pão sírio. Sim, o pão... Esse é o nome. Eu não sei. Árabe. Eu tenho vontade de experimentar aquilo lá. Eu nunca comi, eu não tenho nem ideia de como é esse tipo de pão. Mas imagina, nós estamos na hora da ceia, mas isso que ele está falando, assim, para fazer a minha vontade, eu deveria estar fazendo, trocando o pão, não é pão sem fermento, aí eu vou usar outro tipo de pão. Então, eu faço a minha vontade nessa hora, porque me agrada, porque eu não gosto do pão sem fermento. Vamos lá, vou um pouco mais, outra ideia, né, de você fazer adoração de si mesmo, ou fazendo adoração egoísta, vendo a própria vontade. Se Deus falar que na hora do louvor eu devo louvar a Deus sem instrumento ou só com a voz, eu vou fazer o que agrada a ele ou eu vou... não, vou usar um violãozinho, uma guitarra, uma bateria na hora de louvar a Deus, porque, isso é tão agradável, tá vendo? Me agrada. Me agrada. Né? Então, assim, quando eu vou nesses pontos, eu vou ficar com o que me agrada ou com aquilo que agrada a Deus. Porque isso tem a ver com adoração a Deus. Então, eu nunca vou buscar aquilo que me agrada. Não vou. Na hora de cantar, eu não vou fazer aquilo que agrada a mim, mas sim agrada a Deus. Então, tudo que eu estiver fazendo tem que estar baseado no conhecimento de Cristo. Ok? Não pode estar na minha ideia. Na minha ideia, pode ser qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso, às vezes, adorar a Deus só com violão e nem cantar. Só tocar instrumento. Mas essa é a minha vontade. Pode ficar bonito, pode ficar agradável, vai atrair muita gente, mas a vontade não vai ser de Deus. Vai ser a minha. Então, fica parecendo que é sábio, é uma adoração com sabedoria, né? Tem a aparência de sabedoria. Né? Eu posso até demonstrar isso, mas não é. Não é aquilo que vem de Deus, porque a sabedoria tem que vir de Cristo. Se ela não muda a minha vida, eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho vontade, não a vontade de Cristo em minha vida. Alguém quer comentar um pouquinho? Alguma ideia? Talvez ajudar, né, sobre isso que a gente está falando? Alguém lembra da história do Velho Testamento, do povo de Israel
que esqueceu alguns atos, né? Esqueceu os seus atos de adoração. E aí, olha, nós vemos um ponto interessante sobre a história do Velho Testamento, lá de Levítico, capítulo 7. Vamos lá para Velho Testamento. Olha só. Isso aqui é um tipo de adoração egoísta. É um exemplo disso. Levítico, capítulo 7. Versículo 11. Deixa eu pegar aqui. Levítico 7. Versículo 11 até o 21. Vamos lá. Tony, você pode ler para nós? Levítico. Levítico 11, 7, de 11 a 21. Isso, 7, do 11 ao 21. Vamos lá. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias amassadas, untadas com azeite, e bolo de flor de farinha, bem amassadas com azeite. Com os bolos trará, por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graça. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá o que dele ficar, também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se toda a carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundície, comer carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, será eliminado do seu povo. Se uma pessoa tocar em alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou de gado imundo, ou qualquer réptil imundo, e da carne do seu sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Ótimo. O que é que estava acontecendo ali, né? Em Levítico está sendo lembrado sobre as leis que eram para ser feitas e da forma certa que era para ser feita. Mas isso, diante do povo de Israel, chegou um momento que não estava sendo feito. Eles ao invés de fazerem da forma certa, certinho, conforme Deus tinha estipulado, eles, sabendo de tudo aquilo que estava sendo oferecido, eles faziam, ao invés de fazer somente daquela forma, faziam além daquela forma, para que então fosse, vamos dizer assim, se é para fazer sacrifício, um exemplo, se é para fazer sacrifício durante 3 dias, não, vamos fazer sacrifício durante 6 dias. Então, vamos aproveitar um pouco mais, porque sacrifício a mais não é ruim, entendeu? Não é ruim. Então, vamos fazer
Porque isso é bom, não é ruim, não. Só que isso, para Deus, é ruim, porque não está sendo respeitado a forma que está sendo feita, que foi proposta para ser feita. Então, está sendo colocado uma ideia, ou melhor, uma regra, uma lei a ser obedecida, mas o povo de Israel não obedeceu essa forma. Porque quando a gente vai lá para Oséias, olha só, Oséias, vamos lá, Velho Testamento ainda. Vai lá para o livro de Oséias, olha só o que aconteceu com o povo. Isso aqui era um mandamento, né, para o povo fazer. Vamos lá para Oséias. Daniel... Vou pegar aqui, que até eu estou me perdendo. Oséias. À frente de Daniel. Então. Ezequiel, depois de Ezequiel, depois de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oséias. No Velho Testamento, às vezes, a gente fica um pouco perdido. Oséias, capítulo 8, versículo 12 até o 14. Olha o que Oséias, o profeta, está dizendo para o povo israelita, que ao invés de fazer da forma certa, estavam fazendo fora. E ele, então, diz isso aqui, ó. Lê para a gente aí, pai, Oséias 8, do 12 ao 14. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles as rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados. Mas eu, Senhor Deus, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos teus pecados e os castigarei. Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel esqueceu o seu Criador, o povo de Israel construiu palácios, e o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas. Mas eu vou mandar um fogo que queimará cidades e destruirá as fortalezas. Ótimo. Ok. Quer comentar um pouquinho, pai, sobre essa passagem? Lembra um pouquinho sobre essa história? A passagem é bem clara, né? Deus não aceita nada. Está fora do que ele pediu. Ele está pedindo que é para fazer sacrifício, faça sacrifício. Ele não pede para fazer, não faça. Então, aqui ele está dizendo, povo, né? Eu já disse para vocês a maneira conforme eu quero ser adorado. Agora, vocês querem fazer da maneira que vocês querem fazer. E eu vou cobrar de vocês. Então, mesma coisa hoje. Nós queremos adorar a Deus da maneira que agrada a nós, o público. E Deus quer que a gente adore a Ele para agradar Ele, somente Ele. Eu não vou na igreja para me levar vantagem. A vantagem Deus já me deu. Foi a salvação. Eu vou lá adorar Ele pelo que Ele fez. O que Ele vai fazer, aí é bênção. Então, as pessoas querem fazer as coisas para Deus pensando no futuro que Ele pode me dar em troca. Ele já deu tudo. Ele já deu a salvação. Esse povo aqui de Israel está fazendo o mesmo. Deus está chegando ao ponto e falou, vou mandar você de volta para o Egito. São ser escravo de novo. Mas aqui no coração deles, eles achavam que estavam fazendo o que era bonito para Deus. Mas Deus não pediu. E eles sabiam que Deus tinha pedido da maneira conforme Ele queria. Mas eles estavam fazendo o quê? Desobedecendo. Estavam desafiando a Deus. E o castigo veio. A gente sabe que o castigo veio. Mesma coisa hoje. Não muda, né? O tempo passa, o ser humano não muda a ideia. Mary, pode falar. Não sei se eu poderia dar esse exemplo, talvez. A Bíblia também fala sobre o jejum, né? Como que é feito o jejum? E para quê? Em que momento, né? Certa vez, uma irmã me disse que ela ia fazer um jejum de 40 dias. E o jejum dela de 40 dias seria, durante 40 dias, não tomar cafezinho, porque ela gostava muito de cafezinho. Então, esse seria o jejum dela. Então, foi alguma coisa e benefício para ela, que ela gostaria de deixar de tomar o cafezinho,
e aí disse para Deus que ela ia fazer um jejum para ele, mas que ela seria o jejum do cafezinho, que era ela iria se abster de alguma coisa que ela gosta muito, né? Sim. Então, esse é exatamente o sacrifício ao seu benefício, né? Ao seu benefício. O mesmo que aconteceu no passado, né? O ser humano ainda continua fazendo a mesma coisa. Atos egoístas. E ele lembra aqui, olha, vocês amam fazer sacrifício. Amam. Né? E aí, esse sacrifício não é para mim. Vocês estão fazendo para vocês, porque vocês vão e matam, né? Vamos dizer lá, o bezerro, mata lá a ovelha, o cabrito, que seja, e vocês vão comer dele. Mas eu não estou pedindo para vocês fazerem. Não é isso que vocês devem fazer. E aí faz para ter benefício próprio. É a mesma coisa, você faz o jejum. Vou deixar o cafezinho, mas o benefício é seu. Né? Não é... olha só como que a gente vai juntando. Por falta de conhecimento também, olha só, por falta de conhecimento, você acaba adorando de forma errada a Deus e sendo egoísta porque você coloca a sua vontade em primeiro lugar. Tudo errado. Tudo errado. Né? A gente precisa ter conhecimento para fazer a coisa certa. Sem conhecimento, você continua fazendo a coisa errada. Né? E se a gente não for humilde em reconhecer que a nossa ideia, o nosso achômetro, né? Nós não fazemos porque achamos alguma coisa. Nós fazemos porque Deus falou que tem que ser feito. E é só daquela forma. Não é nem para a gente ficar nem acrescentando alguma coisa e nem tirando alguma coisa para benefício próprio. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer isso. Tira isso, não, isso aqui é difícil fazer. Não é? O que aconteceu com Nadab e Abiú, sacerdotes? Eles encheram de vinho. Deus falou, eu quero fogo de lá. Aí eles, para adiantar o trabalho, vamos pegar qualquer fogo, vamos lá, acende, a gente volta para cá, está tudo certo. Sim. Porque chegaram dentro do templo, onde Deus morava ali, no deserto, junto com eles, no momento que foi quando eles saíram do Egito. O que aconteceu com os dois sacerdotes? Deus matou. Sim. Por quê? Eles colocaram o fogo que tinha que colocar lá, mas não foi aquele que Deus mandou. Então, Deus tirou a vida dos dois filhos do irmão de Moisés. Sim. E eram sacerdotes. Nadab e Abiú perderam a vida, por quê? Foram colocar um fogo estranho, não Sim. aquele que Deus pediu para eles fazerem. Perderam a vida. Então, os filhos de Eli, filhos de sacerdotes, corrompendo o templo, o que Deus fez? Matou os dois filhos dele e, no fim, tirou a vida dele também. Ele foi um mau pai e não corrigiu os filhos. Então, Deus é o mesmo hoje. Ele corrige a gente da mesma maneira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer fazer para Deus. Eu estou fazendo o que Deus agrada a Ele ou o que agrada a mim? Eu estou fazendo isso para a igreja ficar avivada ou eu quero avivar o Espírito Santo? Então, você tem que tomar muito cuidado, né, com as coisas de Deus, porque Deus não é brincadeira. No passado, a gente sabe muita história que Deus fez. Então, com as coisas que as pessoas achavam que estavam agradando, no fim, Deus não se agradou. Sim. A gente não busca os nossos próprios interesses, né? Tony, pode falar. Esse exemplo que o João deu é bem interessante, né? Os dois sacerdotes que foram consumidos, eles, na verdade, de uma certa forma, eles quiseram procurar a facilidade, né? Para servir a Deus, não é complicado, mas tem que ser bem feito. A gente tem a Bíblia, né? E muitas vezes o ser humano, ele procura a facilidade. Então, ele, como o Carlos disse no começo, que ele procura formas mais fáceis de fazer as coisas. Em vez de usar a Bíblia como nosso manual de instrução, às vezes as pessoas elas procuram aquilo que é mais simples, aquilo que é mais fácil.
em vez de fazer aquilo que realmente o que Deus quer e o que Deus gosta. No Antigo Testamento, muitas vezes, todos os mandamentos foram repetidos muitas vezes para conseguir fazer com que a mentalidade humana fosse modificada. Mas, mesmo assim, ainda foi difícil, né? E hoje em dia não mudou nada. O ser humano, as pessoas podem falar que é a cultura, né? A cultura do ser humano. Pode até ser a cultura mesmo. O ser humano, ele só quer fazer o mais fácil. E o certo de fazer, as pessoas não querem fazer, que é o modo correto de agradar a Deus. É isso. Bem colocado, Tony, bem colocado. É a mesma coisa assim, ó, se você sabe que tem uma receita de bolo para fazer, é daquela forma que vai dar certo, e você não faz porque vai ficar complicado fazer assim ou fazer assado, aí faz de outro jeito. Não tem o mesmo resultado. Não tem, né? E aí você vai ter uma consequência de tudo isso. Então, a mesma coisa acontece com a gente. A gente tem a receita certa de como fazer, mas às vezes a gente quer fazer da forma mais fácil, facilitar a nossa vida, facilitar, né? Não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Oi, pai. O mais difícil foi Deus que fez. Ele não está mandando a gente fazer nada de difícil. É isso. O mais difícil Deus já fez. E foi dar o próprio filho dele para a salvação do ser humano, né? É igual Deus quando pediu para Abraão. Olha que coisa difícil que Deus pediu para Abraão. Deus falou para ele foi lá e ia fazer. Não é difícil a pessoa pegar o próprio filho e ter que sacrificar, mas ele ia sacrificar. Então, o que Deus fez por nós? Foi a mesma coisa. O que Deus fez por nós foi o homem impossível, mas o que Deus fez foi possível. E hoje nós temos a salvação por essa coragem, por esse amor que Deus teve. Dando o seu filho Jesus. Eu achei ótimo esse teu exemplo, Caco, que tu disse que da receita do bolo, né? Porque eu trabalho com uma médica que ela é da medicina chinesa e ela trata as doenças através de alimentação. Só que ela tem tudo, tudo dosado, assim, tipo, para uma xícara de arroz é tantos centímetros de algas, tantas pitadas de sal, sabe? Então, é tudo assim. Aí os pacientes me perguntam assim, tá, mas eu não posso fazer 4 xícaras de arroz? Dobrar tudo isso, aí tem que explicar para eles que o efeito não será o mesmo. Depois eles se queixam que a coisa não funcionou, mas não é a doutora que tem culpa, é o próprio paciente que faz errado. Então, é a mesma coisa nós com Deus, né? Nós fizemos tudo errado da nossa forma, né? Porque queremos os atalhos da vida, né? E não dá certo, e muitas vezes nós vamos culpar Deus, né? Então, exatamente, o que Deus fala é aquilo ali, a gente não tem nem que questionar nada, nem perguntar mais, e se? Né? Não tem. Ele falou, desde lá do Velho Testamento, quando fez a arca, é assim, sabe? Deu todas as medidas, deu o tipo de material, e Noé seguiu a risca aquilo ali, e deu certo. E para nós também, ele fala, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito comentário é sobre o inimigo, né? Que se eu tenho inimigo que tiver fome, dá a comer. Quantas vezes Deus perdoar, 77, não sei o quê. Fala muita coisa e as pessoas dizem, mas é difícil, né? Puxa, um inimigo, não sei o quê, mas é difícil. Não sei se é difícil, não, mas tem que fazer. Sim. Não adianta. Ele tem, eu tenho certeza, onde tu tem a obediência, tu vai ter o benefício. Sim. Né? Sempre. Isso é um fato, né, na nossa vida. Se tem obediência, tem benefício da obediência. Sempre vai ter benefício da obediência. Mas nós colocamos limites para a nossa vida. Até na obediência, a gente coloca limite. Né? Então, nós somos limitados por nós mesmos. Nós que limitamos a nossa vida. É por isso que ele falou, olha, lembra de Efésios? Efésios fala assim, em Cristo estão todas as bênçãos, né, a vocês. Deixa eu pegar aqui, só para eu não falar misturando as palavras aqui, e às vezes eu vou me confundir, mas deixa eu pegar aqui, ó.
Efésios, ele fala assim, Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos estão aí, todas as bênçãos estão em Cristo, estão disponíveis para a gente. O que a gente está fazendo para tê-las? Será que a gente está lutando para ter essas bênçãos? Será que a gente está correndo atrás, né, para receber essas bênçãos? Porque elas estão disponíveis para nós, para todos nós. Só que nós nos limitamos, né? Porque eu acho ali difícil, porque isso acontecia lá com o judeu no passado. Lembra que também tem aquela ideia, né, que Jesus falou, né, sobre os filhos que deveriam estar honrando o pai até o fim da vida. Eles não estavam fazendo isso. Eles chegavam a um ponto e falavam assim, eu fiz o que pude, fiz o melhor, já está feito. Daqui para frente, né, eu lavo, é como se fosse assim, eu lavo minhas mãos, eu fiz o que eu pude fazer. Né? Não, não fez nada, você não entendeu nada disso. Né? Então, Jesus chama a atenção deles. E não mudou, o Tony colocou bem colocado. Nós facilitamos, a gente quer facilitar demais a nossa vida, a nossa entrada. Lembra que tem aquela ideia dos dois caminhos, né? O largo, né? E o estreito? Não é isso que Jesus falou? O caminho largo significa a facilidade que a gente quer da vida. A gente quer adorar a Deus de forma fácil. Vamos facilitar, que é melhor. Né? Mas não é isso que vai levar à salvação. O caminho que leva à salvação é estreito, significa, em outras palavras, para nós, no contexto, significa se limite ao que Jesus está falando. Se limita a isso. Não fica acrescentando e nem tirando. Por quê? Ele já tem um padrão e tem a forma certa, correta. Se não fosse correto, não seria chamado, a palavra dele não seria chamada de perfeita. Não é? Ele é perfeito, a palavra é perfeita, então, peraí, não vamos mudar, não. Não vamos facilitar a vida facilitar a nossa vida, porque facilitar a vida de Jesus, a vida dele não foi fácil, não. Né? É nós que estamos querendo facilitar a nossa vida, né? E tirar a maneira certa da gente. Como é que a gente consegue ser abençoado? Não é igual a Mary falou. Como é que a gente consegue ser abençoado? Vivendo em obediência. Então, assim, vivendo pela fé. Então, se eu tenho fé verdadeira, eu vou obedecer. Então, conforme a minha obediência a Cristo, serei abençoado. Então, significa que, se eu viver verdadeiramente por fé, né, e eu buscar mais conhecimento em Cristo para ter a minha fé alicerçada em Cristo, consequentemente, eu vou ser mais abençoado. Mais abençoado. Então, por que eu estou correndo atrás de outras coisas? Por que eu estou limitando a minha vida? Por que eu estou limitando as bênçãos que eu posso estar recebendo de Deus por causa da fé? Eu estou deixando de obedecer de forma correta. E aí eu deixo de receber as grandes bênçãos que eu poderia estar recebendo em minha vida. É isso aí. Né? Carlos. Oi. Tem a questão que você estava falando, o Tony estava falando de facilidade, né? A gente vê que no ser humano, ao procurar facilidade, eu acho que falta, você estava falando de humildade antes, né? Falta humildade e acaba sobrando prepotência, né? Porque a gente vê nesse versículo 12 mesmo, que fala que, eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Né? Então, está tudo escrito, mas às vezes a gente acha estranho, não vai dar certo isso daqui, eu vou cumprir só metade. Né? Então, assim, acho que sobra prepotência, falta humildade para a gente e para a maior parte dos que se dizem cristãos, né? Então, isso daqui está estranho, né? Não vai chamar muita gente, não vai acontecer dessa forma. Hoje em dia, isso daqui não dá certo.
né? Mas está tudo escrito, né? E o problema é que a gente não cumpre, né? Eles não querem cumprir. Verdade. E lembra que a palavra ela é eterna. A palavra ela é tão perfeita, ela é tanto ontem, hoje e sempre. Não é isso que ele fala? A minha palavra é ontem, hoje e sempre. Ela não muda. Se ela não muda, peraí. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando o conceito certo. E aí está faltando humildade, como a própria passagem que a gente leu, né, lá de Oséias. Falou, a lei toda está aí, mas vocês só não obedecem porque vocês não querem facilitar a vida de vocês. Aí é prepotência, né? Então, falta humildade, né? Falta humildade ao ser humano, né? Há muitos cristãos, né, que se dizem cristãos, porque querem obedecer à sua vontade, querem fazer a sua vontade, querem facilitar, querem agradar. Ah, se eu não fizer desse jeito, né, hoje não vai dar certo. Antigamente, aí fica aquela, não, antigamente dava certo. Né? Antigamente, na época dos apóstolos, dava certo. Mas aqui não é mais assim. Aquela cultura era de um jeito, agora é de outro. Nós vivemos em outro. Espera aí, nós vivemos baseado na cultura ou baseado no evangelho, não é? Seria esse pensamento. Ok. Mais alguém? Professor, nós estamos falando sobre o egoísmo humano, né? Estamos aqui aprendendo através do Espírito Santo de Deus, tá? Aí amanhã nós vamos num banco, por exemplo, na casa lotérica, sei lá. Aí a gente chega lá, a fila está enorme, né? Está enorme. Aí a gente vê uma parente nossa lá na frente, mais perto, sabe, do caixa. Aí a gente chega lá, a gente fica conversando para disfarçar, para ficar lá com ela. Ou então a gente pega a conta nossa e fala para ela, já que você está aí, paga a minha. Você está querendo facilitar a sua vida, né? Você está querendo encurtar o caminho, né? Às vezes a gente faz isso com relação às bênçãos. A gente deixa de receber tantas bênçãos na vida porque a gente encurta o caminho, né? Lembra, nós, num passado bem distante, né, da minha vida, eu já fui Jesus, eu acho que umas 3 vezes no teatro. E teve um momento, né, de um dos... o Tony tá lembrando isso, é um bom tempo. Né? Teve um dos teatros que nós fizemos sobre a cruz que era cortada. Né? Lembra? Cada um leva a sua cruz, mas aquele fulaninho, cada vez, falou, não, isso aqui está difícil, corta um pedaço da cruz. Sim, eu lembro disso. Né? Eu lembro dessa peça, professor. Então, existe uma peça dessa, e muito foi isso em vários lugares, né, foi encenado essa peça. Então, o que acontece é isso, a gente quer facilitar demais a nossa vida para chegar a... Vamos dizer assim, tem muita gente querendo facilitar a entrada no reino dos céus. Muita gente. E não pode ser assim. Né? Existe a forma certa para nós entrarmos no reino dos céus. E não pode ser de qualquer jeito. Né? Fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Mas não está da forma certa. A gente acaba desagradando a Deus e sendo, no final, sendo rejeitado. Né? Rejeitado. Bem, o que a gente estava falando aqui, dessas passagens sobre Oséias também, deixa eu só recapitular. Nós falamos sobre menosprezar a palavra de Deus, nós falamos sobre adorar, porque isso trouxe prazer aos próprios adoradores, então muitos buscavam continuar os sacrifícios, né, para, em benefício próprio, né, de receber o sacrifício da carne, para comer a carne, né? Que é isso que estava acontecendo. E também com relação a esquecer, né? Esquecer o Criador. Ao invés de fazer aquilo que agrada a Deus, eles estavam agradando a si mesmo, né? Fazendo tudo aquilo. Bem, o que a gente poderia concluir, né? Nesse ponto? Não é errado gostar de adorar ao Senhor.
não é errado. Mas é errado quando os nossos gostos, né, na adoração têm preferência sobre a vontade do Senhor, ou quando o foco da adoração está em nós mesmos, né? Então, não pode. Agora, é errado quando adoramos com música de instrumentos de que gostamos, em vez de cantar louvores de lábios que Deus nos instruiu. Então, existem vários pontos que a gente vai verificar na Bíblia que também acontece hoje. Igual acontecia os sacrifícios, também tem a ver com a nossa adoração ao Senhor hoje. É errado quando nossa adoração apresenta numerosas atividades que praticamos sem autorização do Senhor. A gente pode lembrar várias atividades que a gente pode colocar, né, que não são autorizadas por Deus, simplesmente porque agradam a nós ou aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos irmãos. Não, vamos fazer isso porque isso agrada, né? A igreja vai ser bom para a igreja, vai edificar a igreja, mas a adoração ao Senhor não tem nada a ver com a edificação em si da igreja. Isso é uma consequência à edificação da igreja. Mas nós vamos para a adoração. Esse é o primeiro ponto, é o ponto crucial. Nós vamos ao dia da adoração ao Senhor para adorar a Ele, fazer da forma que agrada a Ele. Consequentemente, eu vou animar o meu irmão. Consequentemente, eu vou ajudar o meu irmão de várias formas. E eu praticamente também vou estar fazendo a vontade de Deus com relação até a estar junto com a congregação, né? Então, Deus espera que busquemos o conhecimento verdadeiro, né? E seja um conhecimento verdadeiro mais completo, para sairmos da ignorância, que é uma das coisas que a gente leu, né, nas passagens, obscurecidos de entendimento, que Efésios fala, e assim com o conhecimento das Escrituras, possamos adorar conforme a vontade do Senhor, não conforme a nossa vontade, não para agradar a nós mesmos, mas sim agradar aquele a quem nós servimos, que é o nosso Senhor, a Deus. Então, olha só, Romanos, capítulo 1, versículo 21, para a gente encerrar. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Diz assim, olha, outro ponto aqui interessante. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É bem parecido com uma das passagens que a gente leu, né? Então, sem conhecimento, a gente faz de forma errada. E, às vezes, tendo conhecimento verdadeiro, a gente faz de forma errada porque somos egoístas. Colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. E, no final das contas, nós estamos fazendo errado, achando que está adorando a Deus de forma certa, mas fazendo errado. Então, o que Deus espera de nós é que nós busquemos Ele de forma correta. O conhecimento está oculto em Cristo. Se está em Cristo, todo conhecimento está em Cristo, vamos nele. Se ele falou que é para ser feito de tal forma, vamos fazer. Se é para ser feito dessa forma, vamos fazer. Então, o conhecimento está nele. A busca está nele. Quer saber como adorar a Deus de forma correta? Vamos ver em quem? Em Cristo, que o conhecimento está nele. Ok? Alguém quer fazer alguma explanação a mais? Alguma pergunta também? Se ninguém mais tem o que dizer,
né, significa que todos compreendemos, né, esses dois pontos aí sobre adoração egoísta e adoração sem conhecimento, que significa que a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Ok? Amém? Amém. Amém. Muito bem. Se não temos mais nada para poder dizer, podemos fazer, então, uma oração para a gente poder encerrar? Pode ser? Sim. Amém. Ok. Eu vou pedir para... Gabriel, pode fazer para nós a oração? Posso sim. Ok. Então, vamos fazer. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais oportunidade de aprendermos mais da sua palavra. O Senhor nos dê sabedoria, discernimento e avidez pelo estudo da sua palavra, que nós possamos adorar em espírito e em verdade, que nós possamos adorar verdadeiramente, focando no que o Senhor nos deixou no livro, na Bíblia, nas suas escrituras, Senhor. Que o Senhor nos dê a sua sabedoria, que o Senhor nos dê sabedoria a nós possamos buscar sempre esse conhecimento, nós possamos fazer com que outras pessoas também sejam agraciadas com conhecimento. A nossa adoração não seja egoísta, a nossa adoração seja sempre verdadeira, Senhor. Seja abençoado por todos, aprendendo neste modo, em todas as outras aulas, que o Senhor esteja dando sabedoria e que nós possamos fazer com que o Senhor seja visto em tudo que nós fizermos em nossas vidas. Seja nos dando, Senhor, uma boa noite de sono, também nos dando uma boa semana, nos protegendo de todo mal e também nos dando muita saúde. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Né? Maria Isabel aí com a gente, a Mary com a gente, né? A Mila, Wellington, bom te ver, Wellington, Maria do Carmo, Célia, Tony, Mariana, Gabriel, mais uma vez, obrigado. Pai, muito obrigado. Gente, um bom descanso para vocês. Boa noite, Boa Deus noite abençoe pra a noite de todos. vocês. Abençoada para todos. Boa Amém. noite. a todos. Amém. Até quarta. Até quarta-feira. Eu vou, então, aqui, ó, desligando, e eu vou contar até 3, tá? E aí eu vou até mesmo